Em 160 d.C., Roma era a única superpotência do mundo, mas a paz e a prosperidade levaram o império a uma arrogância perigosa. Quando os inimigos de Roma perceberam essa fraqueza, o imperador Marco Aurélio convocou o império a lutar pela sobrevivência. Então, no século III d.C., enquanto o império lutava contra invasões estrangeiras e com o poder da cristandade, o imperador emergiu do caos. Seu nome era Décio, um líder que travou uma guerra brutal e recorreu aos deuses pagãos para libertar Roma das forças que a dividiam. Roma, ascensão e queda de um império, a ira dos deuses. Em meados do século III d.C., Roma enfrentou uma crise profunda. Os bárbaros atacavam as fronteiras e a guerra civil teve início no império. Eram tempos perigosos. Foi uma época muito tensa, porque os romanos não sabiam como eles iriam organizar um governo que lhes desse a segurança e a prosperidade com que eles haviam se acostumado no decorrer dos 200 anos de paz romana. Em busca de uma resposta, muitos cidadãos romanos pediram aos deuses pagãos que os livrassem dos perigos da guerra. Outros acharam consolo em uma religião nova e radical, o cristianismo. No século III, o cristianismo era o movimento religioso que estava em expansão mais rápida no Império Romano. Ainda não havia muitos cristãos, isto é, não devemos pensar que fossem mais que poucos milhares de pessoas, mas a religião estava ficando mais visível. Os crentes purificavam-se do paganismo por um ato descrito em um catecismo do II século. Batize em água corrente. Mas se não houver água corrente, batize em outra água. Se não houver água fria, batize em água morna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse ritual de purificação, os romanos renasciam como cristãos, acreditando em um único Deus. Eles rejeitavam a religião pagã do império. Os cristãos ainda estavam pensando em como poderiam viver com sucesso e com fé num mundo em que ainda eram uma pequena minoria, em que a maioria dos cidadãos do império não eram cristãos e certamente acreditavam na tradicional religião romana com muitos deuses e deusas. A segurança dos cristãos dependia da boa vontade do imperador romano. Em 248 d.C., o imperador Filipe, um dos mais tolerantes, concedeu audiência em seu palácio imperial a líderes cristãos. Filipe não era tradicionalista. Ele parece ter sido aberto a conversar com uma grande variedade de pessoas diferentes, inclusive cristãos. Ele não era um cristão, isso é muito claro. Filipe mostrava um interesse genuíno pela nova religião, mas Décio, seu general de confiança, era pagão e a reprovava. O mais importante em relação a Décio é que ele era muito tradicional. Ele era muito dedicado a uma espécie de uma visão quase mítica dos valores romanos. E isso significa, é claro, que as coisas que pareciam ser não romanas eram consideradas perigosas por Décio. Décio temia que a simpatia de Filipe pelos cristãos provocasse a ira dos deuses pagãos e piorasse a crise do império. Na Síria e na Germânia, os soldados romanos se amotinaram e na Mésia, onde hoje se situam a Bulgária e a Sérvia, os godos haviam cruzado o Danúbio e invadido o império. Os deuses não deviam ser provocados. Mésia, 248 d.C.
Os godos invadiram as terras de Roma e o comandante Pacatianos recebeu a missão de liderar as forças imperiais na defesa contra o novo inimigo. As intenções dos godos eram claras para os romanos, mas a intensidade de sua força e a duração de seu ataque eram coisas que os romanos não poderiam prever. O grau e a extensão em que penetraram nas terras romanas também foi algo que os romanos não tinham como imaginar. Não sabemos muito sobre os godos, mas sabemos que a região ao norte do Danúbio tornou-se um ponto de partida para ataques de guerrilha contra o Império Romano. Pacatianos conseguiu conter os godos e manter as fronteiras do Império por algum tempo. Os romanos, na época, já tinham uma força militar no auge de seu poder e estavam certamente mais do que preparados para resistir contra os povos bárbaros. Mas no acampamento, os soldados cansaram-se de receber ordens de um imperador distante e colocaram Pacatianos no lugar do imperador Filipe em Roma. Pacatianos tornou-se o político mais temido, um usurpador. Vamos tomar o poder, exército! Um usurpador, um homem que se tornou imperador por canais não oficiais, que chegou ao trono por meio do apoio do exército. O poder militar, no fim das contas, é o que fazia e depunha os imperadores. O Senado romano supostamente dava legitimidade ao imperador ao reconhecer seu direito de governar. Porém, nenhum imperador durava sem o apoio dos soldados. Vamos tomar o poder, exército! Como usurpador, Pacatiano sabia que o apoio militar permitia que ele levasse as legiões a Roma e assumisse o trono. Em Roma, ao ser informado da rebelião no Danúbio, o imperador Filipe buscou o auxílio do general Décio. Filipe sabia que seu apoio militar estava bem abalado, mas também que sua posição em Roma também estava. E ele sabia que essa era uma revolta que ele tinha de dominar pessoalmente e que tinha de fazer isso depressa. Deve ser assim. Senador desse jeito não pode Quando ser. Filipe confrontou o Senado e perguntou o que eles aconselhavam que ele fizesse contra essa revolta, quase todos eles ficaram com medo de falar, mas Décio afirmou sua opinião e disse: deixe que ela desabe com seu próprio peso. E agora? Fique calmo. E agora? O que podemos fazer? Conhecendo a região do Danúbio, Décio tentou, em vão, acalmar Filipe. Porém, o imperador tinha motivos para se preocupar. O que podemos fazer? Filipe ficou especialmente preocupado com Pacatianos porque ele estava comandando soldados no norte da região do rio Danúbio, onde se encontravam soldados mais duros e experientes em batalhas e os melhores comandantes. Então Filipe sabia que Pacatianos era mesmo uma ameaça militar à sua posição política. Confiando totalmente no general Décio, o imperador Filipe enviou-o para Mésia para sufocar a revolta de Pacatianos. Mas antes de Décio chegar a Mésia, irrompeu um motim entre os soldados de Pacatianos. Vamos todos naquela direção. A região em que Pacatianos obteve apoio estava sob grande pressão de ataque dos grupos bárbaros. Pacatianos não teve sucesso em impedir que os atacantes bárbaros saqueassem a região em que seu exército se encontrava. E o exército queria lutar. Pacatianos é um personagem pouco conhecido. Uma fonte, na verdade, nos diz que Pacatianos nem era um comandante de posto elevado. Pacatianos foi atacado e morto por seus soldados. E assim acabou esse incidente. Mésia, 249 d.C. O general Décio levou seu filho, Herênio, um jovem soldado do exército romano, para a missão em Mésia. Mas, ao chegar,
Décio encontrou um acampamento sem líder e foi informado da morte de Pacatianos. Os homens de Pacatianos o mataram, a meu ver, porque sabiam que Décio estava vindo para acertar tudo. E Décio vinha daquela região do Império Romano e era conhecido como um homem severo e capaz. Décio disse que assim que chegou aos Balcãs, Pacatianos foi derrubado por seus soldados, que depois passaram a apoiar a causa de Décio. Assim, ele teve de controlar um exército rebelde cujas exigências não foram satisfeitas. Vamos todos naquela direção. Com a morte de Pacatianos, o general Décio assumiu o papel de líder. Ele e seu filho Herênio tentaram manter a ordem no exército órfão. Eu não gosto disso. Os amotinados tinham outros planos. Há poucas maneiras em que um exército pode se fazer ouvir se tiver reclamações. E o modo básico em que um exército pode fazer isso é o motim, e nesse caso, entrando em greve. Exigindo um governante mais capaz de proteger a fronteira romana, os soldados proclamaram Décio como imperador. Isso faz muito sentido. Ele era daquela região, de um local perto, ele era dos Balcãs. E assim era simpático à causa dos exércitos ao longo do Danúbio. Acho que ele também sentiu que, quando os soldados o proclamaram imperador, estavam dispostos a lutar. Eles confiavam nele e Décio podia ajudá-los a obter uma vitória. Em um ato de extrema traição, Décio tornou-se um usurpador, apoiado por seu filho Herênio. Embora Felipe fosse um velho amigo, Décio precisava retornar a Roma e lutar pelo controle do império. O imperador Felipe enviou Décio, um general de sua confiança, para reprimir uma rebelião militar na Mésia. Mas ao final, Décio foi proclamado imperador pelos soldados. Roma e Itália, 249 d.C. Em Roma, Felipe desfrutava do conforto da vida imperial e esperava que Décio enviasse notícias do fim da rebelião. Quando Filipe soube que Décio fora nomeado o novo imperador, ou melhor, proclamado imperador pelas legiões do Danúbio, ele tinha muitas razões para sentir medo. Além disso, Filipe compreendeu que enquanto Décio marchava para a Itália, ele tinha de ir ao seu encontro. Ele não podia ficar na cidade de Roma e manter sua posição. Ferido pela traição, Felipe tinha de se preparar para o confronto com o antigo amigo e aliado. Ele ordenou que suas legiões ficassem prontas para a batalha. Felipe e suas tropas foram de Roma a Verona, ao norte, para enfrentar o exército de Décio que vinha da Mésia pelos Alpes. O imperador Felipe e o general Décio encontraram-se em uma batalha sangrenta perto dos Alpes. Como os exércitos do Danúbio declararam imperador, Décio estava em uma posição de muito poder e marchou para o norte da Itália. Filipe foi a seu encontro com o pequeno exército que o servia. Ele tinha um tipo de estratégia básica de reserva do Império, algumas legiões na Itália, mas estava em desvantagem. O historiador Zósimo registrou a luta. Os que apoiavam Décio, mesmo sabendo que enfrentariam as forças imperiais, confiavam nele por sua grande habilidade e prudência. O resultado iria depender de quem cedesse primeiro. O moral era uma parte muito importante de todas as batalhas antigas, mas especialmente em situações em que se tinha menos soldados, eles não eram tão bem treinados e, francamente, mais suscetíveis ao pânico. O pânico era o inimigo das batalhas antigas. Se um lado perdesse sua alma, sua coesão e se virasse para fugir, tudo estaria perdido. Os soldados tomados pelo pânico e que estavam fugindo podiam ser atingidos facilmente e sem nenhum perigo para o inimigo.
Quando os exércitos se encontraram, Décio teve uma vitória fácil. Nós não sabemos os detalhes exatos, mas temos uma ideia muito boa da diferença entre as forças dos dois lados e podemos ver que Filipe não tinha chance. O imperador Filipe foi morto na Batalha de Verona e seu exército foi derrotado. Depois da vitória, Décio ficou ansioso para iniciar seu reinado como imperador de Roma. Retornando à capital, Décio e seu filho Herênio foram recebidos pelos senadores que saudaram Décio como imperador. Ele acreditava que para restaurar a segurança de Roma, o império devia ser fiel a seus valores pagãos. Uma das coisas com que Décio se preocupava era a força e a adequação da veneração a Roma, ao Império Romano. Eu creio que é claramente um caso em que a crise que o Império enfrentava, o grande número de guerras civis e o grande número de guerras no exterior, davam mais importância ao relacionamento com os deuses. Querendo superar a crise, o Senado acolheu o governo pagão de Décio, que incluía sacrifícios rituais. Ave! A religião tradicional dos romanos, a que chamamos paganismo, envolvia adoração, veneração e respeito a muitos deuses e deusas. Se não demonstrassem seu respeito sacrificando animais e lidando com o sangue e a carne, que literalmente traziam vida, os romanos temiam que os deuses os abandonassem. O império era ameaçado por ataques bárbaros em todas as fronteiras e parecia que os deuses o tinham abandonado. Mésia, 249 d.C. O século III, na história romana, é conhecido como uma época de crise. E o período em que Décio assumiu o poder foi justamente a hora em que a crise chegou ao máximo. A situação na fronteira era pior do que jamais fora. Os godos continuaram a atacar as fronteiras do império, esgotando os exércitos romanos. Nas batalhas antigas, não havia quase visibilidade. O barulho era imenso. Era muito importante defender a posição, pois quando a linha era rompida, era muito mais difícil se defender e defender a pessoa ao seu lado. Assim que a linha era rompida e o inimigo começava a vir pelos lados, um massacre era provável. Nas fronteiras do norte, por motivos pouco claros, diversos povos que até então haviam estado controlados e contidos além das fronteiras estavam tentando invadir o império, o que era muito perigoso para Roma. Se algo não fosse feito, as fronteiras do império seriam invadidas. Para começar, novos templos pagãos foram encomendados pelo imperador Décio para apaziguar a ira dos deuses. Décio nomeou seu filho Herênio como co-imperador e decidiu impor os valores tradicionais a todo o império. Os romanos não tolerariam o cristianismo ou nenhum outro desvio dos ritos pagãos. Os romanos acreditavam muito no poder do passado, e assim, quando Décio decidiu realizar uma grande reforma religiosa, ele se voltou para o passado. Como as coisas sempre foram feitas, sempre fizemos sacrifícios, vou pedir ao povo para fazer sacrifícios. Nos templos de todo o império, os cidadãos romanos deviam obedecer o decreto do imperador e fazer sacrifícios públicos aos deuses romanos. Ave! A principal atividade da religião romana tradicional girava em redor do sacrifício, que, acima de tudo, envolvia a vida e a morte do modo mais imediato e brutal possível. Um animal era morto, cozido
a fim de demonstrar respeito aos deuses e literalmente partilhar a matéria da vida. Para os romanos, o sacrifício era essencial para garantir o que denominavam a paz com os deuses. Ave. O imperador Décio exigia que todos os romanos participassem. Ele exigiu que todas as pessoas fizessem um sacrifício e recebessem um certificado de que o tinham feito. Ele utilizou o sistema de impostos para se assegurar que todos participariam e exigiu que o sacrifício fosse feito diante de testemunhas. Quem não comprovasse ter feito o sacrifício era punido com a prisão ou até com a morte. Isso criou um problema terrível para os cristãos. Eles obedeceriam, fariam o sacrifício ou se recusariam? Se recusassem, o que iria acontecer? Eles violariam uma ordem direta do imperador. O futuro dos cidadãos de Roma, cristãos e pagãos, era incerto. Depois de matar o imperador Filipe em batalha, Décio tentou fortalecer o império e deu ordens estritas para que todos os cidadãos romanos oferecessem sacrifícios aos deuses pagãos. Ave. Roma e Itália, 249 d.C. O imperador Décio ordenou que todos os cristãos, sob pena de tortura e morte, fizessem sacrifícios aos deuses pagãos, mesmo que sua fé o proibisse. Os cristãos não podiam honrar os deuses tradicionais sem trair sua religião e acreditar que estariam condenados às penas eternas. Obrigados a comprovar o sacrifício, os cristãos enfrentavam uma difícil escolha entre seu imperador e sua religião. Você será condenada sem piedade. Como poderiam ser súditos leais e também fazer sacrifício ao que viam como demônios? Alguns cristãos encontraram saída. Sabemos de cristãos que pagaram suborno para obter o certificado do sacrifício sem ter feito o sacrifício. Sabemos que outros cristãos fizeram o sacrifício. Eles só podiam esperar que seu Deus perdoasse essa transgressão cometida em tempos difíceis. Mas nem todos os cristãos obedeceram o decreto imperial. Em 250 d.C., Fabiano, bispo de Roma, mostrou ao povo romano as consequências de uma fé cristã inabalável. Talvez Décio não entendesse que os cristãos não podiam fazer esse sacrifício. Mas, de fato, quando exigiu que todos no império agissem religiosamente do mesmo modo, os cristãos foram excluídos. E a pena que Décio instituiu para a desobediência às suas ordens foi bem severa. Em alguns casos, era até a morte. O historiador Eusébio de Cesareia, ele também um cristão, escreveu sobre o martírio. Admiro a coragem deles e a profissão explícita de sua fé. Os mártires não se fechavam em sua mente. Seus olhos voltavam-se para cima, e eles não tremiam nem se acovardavam. O historiador cristão Lactâncio escreveu contra o imperador. Décio veio ao mundo como uma besta selvagem para atacar a igreja. Quem perseguiria uma religião a não ser um homem ruim? Muitos cristãos não tiveram a fortaleza dos mártires e preferiram se submeter a fim de salvar a própria vida. Mas em 250 d.C., ninguém estava salvo da ira dos deuses e uma praga mortal varreu o império. Não sabemos muito sobre a praga do ponto de vista médico. Não sabemos bem que tipo de praga era, se era peste bubônica ou outra coisa. Nem mesmo os inocentes do império foram poupados da terrível situação.
A doença dizimou o império e entre 251 e 266 d.C., matou milhares de pessoas por dia apenas em Roma. Não havia nenhum antibiótico potente, usavam algumas plantas, por exemplo, cebolas, que têm um leve efeito antibiótico, mas diante das pestes, especialmente se forem virais, não havia defesa. Você podia estar saudável num dia e às portas da morte no outro. Até o imperador estava indefeso diante desse inimigo. Décio ficou muito desapontado ao ver que, mesmo depois desse sacrifício universal, a situação ainda estava pior, especialmente quando a peste assolou o império. Havia corpos decompostos e partes de corpos. A cidade estava infestada com a morte. A vida, é claro, era afetada imensamente com isso. E os vivos questionavam seu destino, questionavam o futuro do império e a causa de tanto sofrimento. Em todo o império, os cristãos temiam por sua segurança, pois os romanos os culpavam pelo que consideravam uma punição divina. Procuravam por bodes expiatórios e um dos que encontraram foram os cristãos. E é bem provável que a peste tivesse um papel ao deflagrar as perseguições. Desesperados, os pagãos esperavam que o sangue dos cristãos apaziguasse a ira dos deuses. Os romanos se voltaram contra os cristãos em sua área e eles literalmente massacraram seus vizinhos um a um, perseguindo-os sistematicamente, levando-os a julgamento e assassinando-os. As perseguições enfraqueceram as comunidades cristãs em todo o império. Até a pequena comunidade de Éfeso, na Turquia atual, presenciou a violência. O historiador Jacó de Voragine relatou: Vão me obedecer? Em Éfeso, o imperador Décio ordenou aos cristãos que fizessem o sacrifício ou fossem executados. Ou todos morrerão agora? Vão para lá! Ao ver 7 cristãos que resistiram, Décio ordenou uma punição cruel, retratada em manuscritos cristãos e islâmicos. Décio prendeu-os em uma caverna selada com pedras para que morressem de fome e de sede. A lenda diz que os 7 mártires dormiram na caverna por 280 anos e despertaram quando um imperador cristão reinava sobre Roma. Muitos cristãos se esconderam nas florestas para fugir às perseguições. Muitos cristãos importantes tentaram escapar ao martírio pela fuga, e isso não foi necessariamente mal visto pela igreja. A igreja não incentivava os cristãos a se oferecerem ao martírio. Eles queriam preservar a comunidade da igreja e a própria vida, e era aceitável fugir para as florestas. Os infelizes refugiados eram vulneráveis aos ataques das tribos bárbaras que saqueavam ao longo das fronteiras do Império. O Império Romano não tinha polícia. Ao sair da comunidade, as pessoas literalmente não tinham nenhuma proteção. Não se podia ligar para o resgate durante o Império Romano se houvesse um ataque. Assim, os cristãos sofriam muito. Com toda certeza, quando tinham de fugir das cidades para evitar o sacrifício. O historiador cristão Eusébio de Cesareia descreveu esta jornada. Um homem fugiu com a esposa pelas montanhas e desapareceu. Os cristãos procuraram seus corpos, mas nada encontraram. Muitos que fugiram pelas mesmas montanhas foram escravizados pelos bárbaros.
O império estava mais caótico do que quando Décio fora aclamado. A ira dos deuses, a peste e depois os bárbaros ameaçavam o futuro do mundo civilizado. O imperador Décio reage enquanto as defesas do império são enfraquecidas por conflitos civis e pela peste, permitindo que os bárbaros ameacem as fronteiras. Em 250 d.C., os godos cruzaram novamente o Danúbio e invadiram a Mésia. Os godos eram liderados pelo poderoso rei Quiniva, que tinha a lealdade da tribo. O modo de um homem como Quiniva garantir sua posição era recompensar seus seguidores, dando-lhes a chance de enriquecer. Não havia muitas riquezas ao norte do rio, ao norte do Danúbio, ao sul do rio, onde ficavam as cidades romanas. Havia um suprimento ilimitado de escravos, tesouros e moedas cunhadas. Vamos nos separar e vocês ficam por ali. O historiador Jordanes relata o plano do rei Godo para saquear as riquezas do império. Quiniva dividiu o exército em duas partes. Ele ficou acampado com 70.000 homens e enviou os demais para saquear a Mésia, que estava indefesa por negligência do imperador romano. Nas aldeias rurais da Mésia, os cidadãos romanos foram atacados de surpresa pelos godos. Esse era um grupo que saqueava e provavelmente também fazia escravos. Assim, sabemos que os romanos sofreram uma invasão de um grupo muito grande, bem organizado, muito determinado a pegar tudo em que pudessem pôr as mãos e destruir o que não pudessem carregar. Uma vantagem que os godos tinham depois de invadir o império é que havia um excelente sistema de estradas ao longo do Danúbio que os levaria às cidades que desejavam pilhar e podiam levar o saque de volta ao norte do rio. E o chefe ficaria mais famoso e poderoso. Os godos atacavam as fronteiras do império e precisavam ser detidos antes de atingirem a cidade de Roma. Roma e Itália, 250 d.C. O imperador Décio preparou-se para a batalha e planejou o ataque aos godos. Herênio, seu filho mais velho, o acompanhou à Mésia, mas Hostiliano, o mais novo, ficou em Roma. Hostiliano ficou em Roma com a sua mãe. E o motivo disso parece relativamente claro. Se a situação em Roma exigisse uma presença imperial, Hostiliano podia representar o principado. Mas foi um modo de tentar dividir a presença imperial e garantir a autoridade de Décio em todo o império. Se Décio e Herênio não sobrevivessem, todo o peso do Império Romano cairia sobre o jovem Hostiliano. O imperador Décio e Herênio partiram de Roma para o leste a fim de enfrentar Quiniva e os godos, em Nicópolis ad Instrum, na Mésia. Fora de Nicópolis, Quiniva e os guerreiros bárbaros preparavam-se para sitiar a cidade romana. Quiniva era um homem muito experiente e hábil a nível tático, mas não tinha um plano estratégico além de esmagar, agarrar e retornar. Era assim que as tribos pensavam sobre o Império Romano, um local para roubar objetos valiosos e levá-los para casa. O imperador Décio e Herênio interceptaram os godos antes que pudessem sitiar Nicópolis. Quem estava em uma guerra antiga, em uma batalha entre romanos e bárbaros, ficava face a face com a pessoa com quem lutava, ficava bem diante da pessoa que tentava matar. E, além disso, as batalhas não duravam muito pelo simples motivo de serem difíceis. Eram fatigantes e, depois do impacto inicial, os soldados se cansavam depressa.
O historiador Jordanes descreveu a derrota de Quiniva. Quando o imperador Décio se aproximou, Quiniva e seu exército bateram em retirada para as montanhas Emos, nos Balcãs, que não estavam longe. Os godos eram persistentes e foram para o sul, para a cidade de Filipópolis, na Trácia. Trácia, 250 d.C. Os godos aterrorizaram a região de Filipópolis, sequestrando as mulheres romanas para vendê-las como escravas. Os godos eram uma força bem organizada. Seu rei não comandava um pequeno grupo de guerra, parece que comandava um exército grande com milhares de homens, ao contrário dos invasores anteriores na região do Danúbio. Essa foi uma época de muito medo. Quiniva conseguiu sitiar Filipópolis e invadiu de modo cruel. Foi impiedoso e matou, segundo uma fonte, cerca de 100.000 pessoas na invasão. Inesperadamente, Quiniva encontrou um aliado dentro das muralhas. Titus Priscus, um ambicioso governador romano que queria ser imperador. Quiniva propôs a Priscus um pacto traidor. Ele daria Filipópolis a Quiniva, em troca de apoio bárbaro contra um inimigo comum, o imperador Décio. Priscus e Quiniva tinham o objetivo de destituir o Império Romano. Priscus do interior, Quiniva do exterior. Assim, Priscus fez um acordo sujo secreto dizendo: veja, eu vou entregar. Apoiam o imperador. Quiniva disse: está combinado. Os dois líderes selaram um acordo com um ato comum, bárbaro e romano. Priscus e Quiniva realizaram uma cerimônia formal em que juraram diante dos deuses, com um sacrifício, fazendo uma oferenda de vinho aos deuses, para mostrar um ao outro que sua palavra era confirmada por uma aprovação divina. No entanto, Quiniva mentia. Não demorou para Priscus perceber seu engano. Os godos pegaram o que queriam, provisões e escravos, e se livraram do que sobrou. Em 250 d.C., o rei Quiniva enganou um governador romano para que lhe entregasse sua cidade e provocou um combate com o imperador Décio e o exército imperial. Depois de os godos saquearem Filipópolis, o imperador Décio perseguiu o rei Quiniva, que fugia para o norte até Abritos, na Mésia. Mésia, 250 d.C. No acampamento em Abritos, Décio, Herênio e o sacerdote da legião voltaram-se para os deuses pagãos em busca de vitória. Décio sabia que essa seria a luta de sua vida. E Décio fez o que devia fazer para obter a proteção dos deuses. Ele fez um sacrifício. A fumaça subiu aos céus até onde a vista alcançava e circundou a região ao redor para que ninguém duvidasse de que ele havia feito tudo para vencer a difícil batalha. O historiador Jordanes, que viveu no século VI, escreveu sobre o local do sacrifício na Bulgária de hoje. Até hoje o local é chamado de Altar de Décio, porque ele ofereceu muitos sacrifícios aos ídolos antes da batalha. Para devolver a estabilidade a Roma, Décio precisava expulsar os godos de uma vez por todas. Em 251 d.C., aconteceu a Batalha de Abritos. O terreno era úmido e difícil para o exército romano, que foi derrotado pelo inimigo bárbaro.
Acho que Décio pensava que finalmente acabaria com Cniva. Mas em vez disso, Cniva conseguiu surpreendê-lo com muitos soldados bárbaros que estavam ocultos nos pântanos e que também manobrou melhor em um campo de batalha que não era adequado ao exército romano. Os godos logo derrotaram o exército de Décio. O historiador Jordanes relatou a maior perda do imperador. Os godos rapidamente atingiram com uma flecha o filho de Décio, Herênio, e o mataram sem piedade. Quando seu filho, Herênio, foi flechado e morreu no campo de batalha, Décio não desanimou. Ao contrário, ele proclamou que ninguém tenha medo. A perda de um soldado não diminui o Estado. Como se não se importasse, como se não significasse nada. Décio desmontou e lutou furiosamente. Mas dessa vez os deuses pagãos não o salvaram, conforme afirmou Zósimo, um historiador bizantino. Décio e seu exército foram atingidos por tantas flechas bárbaras que ninguém escapou com vida. Assim morreu o imperador. Décio foi o primeiro imperador romano a ser morto por um exército bárbaro. Nessa época, o Império Romano parecia, para seus habitantes, começar a escapar do controle. E a morte de um imperador, especialmente um que era tão eficiente como Décio, nesse tipo de situação tinha implicações profundas. Deve ter contribuído de modo significativo para a perda do senso de segurança que os romanos sentiam. Alguns dizem que o corpo do imperador não foi encontrado, mas Lactâncio, um historiador cristão, escreveu: Ele foi despido e deixado para ser devorado por animais selvagens, um fim adequado ao inimigo de Deus. Roma e Itália, 251 d.C. Em Roma, a peste fez sua baixa derradeira. Ostiliano, herdeiro de Décio, foi atingido pela doença pouco após a morte do pai. A morte do imperador e de seus filhos eram sinais da ira dos deuses. Os romanos ficaram cheios de tensão, imaginando como poderiam recuperar o favor divino. Com a morte do imperador Décio e de seus filhos, a crise do século III piorou. Os usurpadores tomaram o poder na Gália. Os bárbaros atacaram a fronteira norte, e no leste, terras foram perdidas para invasores. A cristandade continuou a crescer, apesar das perseguições. Os esforços de perseguição ordenados por Décio finalmente fracassaram. Nas décadas que se seguiram, houve apenas uma outra tentativa ampla de perseguição, e depois, por mais de 40 anos, a Igreja Cristã pôde crescer em liberdade, em seu próprio ritmo. Mais de 100 anos depois, em 380, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano, uma recompensa adequada por sua fé e coragem, segundo Eusébio de Cesareia. Quem examinar os eventos da história verá que todos os que agiram ao lado do certo e do justo provaram o doce fruto do sucesso. O imperador Décio permitiu que a religião dividisse o império em um tempo desesperado de violência e peste. Sem união interna, as fronteiras de Roma ficaram vulneráveis ao maior e mais terrível inimigo, os bárbaros.